Qual é a diferença entre um conservador e um libertário? À primeira vista, os dois se parecem muito, porque tem uma verdadeira aversão à esquerda, uma ojeriza à esquerda. Mas quando você analisa em um escopo mais detalhado, as diferenças entre um e outro começam a aparecer. E é muito importante que você saiba definir essas diferenças a partir do momento que você escolhe qual é o seu viés político e qual é a sua visão de mundo. Acontece que os conservadores, eles acreditam que existem valores atemporais, valores humanos atemporais, que devem ser preservados acima de qualquer mudança histórica ou qualquer mudança de mercado. Para o libertário, a única coisa que interessa é a liberdade total do ser humano. O conservador entende que essa liberdade total do ser humano simplesmente não pode acontecer, porque o ser humano é predestinado a certos comportamentos que vão acontecer de uma forma ou de outra. Por exemplo, a gente sabe que uma menina de 12 anos vai chegar no armário da mamãe e vai tentar se vestir como uma mulher, tentar passar batom e tudo mais. A gente sabe que um menino na idade de 8, 7 anos vai querer brincar de bonecos de ação. Então, o ser humano ele não é um indivíduo completamente livre ou com o livre-arbítrio absoluto. Algumas coisas são pré-determinadas pela própria existência. Então vamos ver, por exemplo, a situação da legalização das drogas. O conservador acredita que em algum momento o ser humano pode cair. Ele vai fazer uma besteira em algum momento da vida dele, certo? E pode recorrer à droga. Essa droga vai o aprisionar e não liberar, e não libertar o ser humano. Então, em um momento de besteira, vai lá um adolescente e resolve fumar uma maconha. Essa maconha aqui, Mel. Maconha, Mel. O que acontece? Não maconha, mas pode ser uma droga muito mais pesada, uma droga sintética, heroína ou crack. Uma droga com alto poder de viciar. Essa droga vai aprisionar esse indivíduo. E como nós já temos uma literatura muito extensa dos danos que as drogas sintéticas liberadas poderiam ocasionar em uma sociedade, você tem, por exemplo, a guerra do ópio na China, e uma literatura imensa a respeito disso. O conservador diz, não, primeiro os valores atemporais que dignificam o ser humano precisam ser preservados acima do mercado e acima da evolução histórica. Esses valores devem contar na balança. E o libertário simplesmente não pensa assim, libera as drogas, é o mercado que vai decidir, você faz o que você quiser do seu corpo. Agora, para mim, na minha visão de mundo, me parece uma luta muito clara do bem contra o mal. Essa é a dicotomia. É uma luta clara do bem contra o mal. E você deve escolher, sim, qual lado você vai estar. Analise, por exemplo, alguns conservadores famosos na história. Se não fosse por Winston Churchill, a determinação, os valores do Winston Churchill estarem acima de qualquer coisa, a Alemanha nazista certamente venceria a Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill era um conservador. Se não fosse por Abraham Lincoln, nós nunca teríamos a abolição da escravatura. Porque ele era republicano conservador. Partiu dele, partiu dessa iniciativa. Se não fosse William Wilberforce na Inglaterra, nós teríamos escravos até hoje. Se não fosse João Alfredo Correia, aqui no Brasil, conservador também, nós teríamos os escravos até hoje. Se não fosse a Margaret Thatcher, se não fosse o Ronald Reagan, provavelmente nós veríamos o holocausto nuclear hoje em dia. Também conservadores. Então, amigo, para mim é uma luta simples do bem contra o mal. Eu vou recomendar que você leia um artigo do professor Olavo de Carvalho. Deixa eu pegar ele aqui. Eu acredito que o nome dele é
O nome do artigo se chama Por que não sou liberal? Eu vou colocar o link na descrição aqui. Uma linguagem bem técnica, uma linguagem um pouco difícil, mas que você vai poder entender bem a diferença entre um libertário e um conservador. Um liberal e um conservador. Para mim é uma escolha simples. É uma luta clara do bem contra o mal. E no momento nós estamos perdendo miseravelmente. Eu peço para que você considere aquilo que eu falei para você agora com verdade e analise com justiça e verdade aquilo que eu lhe falei. Porque de verdade nós precisamos de você. Que você se torne um irmão nessa batalha. Para que nós possamos de fato fazer alguma coisa por esse país. Analise aquilo que eu falei para você agora.